No TVK desta semana, você assiste a minha entrevista com Osmeire Tobias, terapeuta sexual. Renata Moeckel apresenta a posse da diretoria do Ipanema Clube. Fernanda Panunzio vem com Antônio de Pádua, da Fundação Dom Cabral, e Urbano Martins com a crônica da semana. Este é o TVK, começando para você. Muito bem, nós recebemos hoje no TVK uma figura fantástica. Já várias entrevistas eu já realizei e sempre doutora Osmeire Tobias, terapeuta de casais, especializada em terapia relacionada às questões relacionais, orientação sexual, enfim. É uma especialista, uma figura encantadora. Osmeire, é sempre uma aula, não é uma entrevista, é sempre muito prazeroso falar contigo. O que está pegando na relação entre as pessoas, o que você trabalhou ao longo do ano passado, o que você está abordando, porque normalmente você vai de encontro com o que a sociedade está palpitando, está esperando, e aí a gente vai junto, podendo contar um pouco para o público da Interativa TV. É um prazer tê-la novamente no nosso programa. Antes de mais nada, eu que agradeço essa gentileza sua de me receber sempre. Veja, o ano passado eu trabalhei muito com a questão da responsabilidade relacional. O quanto, na verdade, eu preciso ter uma responsabilidade na relação que eu tenho comigo mesma, e isso vai mandar reflexo na relação com a qual eu tenho com das outras pessoas. Esse ano eu comecei a trabalhar com a questão do revolver para resolver, que é bem aquela questão de remexer, revirar. Eu brinco que nós temos um quartinho da bagunça interno, um pote, que às vezes nós vamos esquecendo. Né? A gente não quer mexer, não, zona de conforto. Zona de conforto. Por quê? Toda mudança dá trabalho, traz um nível de estresse muito alto e um medo muito grande do desconhecido. Então é aquela frase antiga e famosa, né? Tá ruim, mas tá bom. E a gente vai deixando esse quartinho tumultuado e atolado de coisas que não nos fazem bem. Mas não tem gente que aceita esse quartinho, deixa quietinho e não é morte em vida? Pois é, eu tenho trabalhado também com uma questão bem assim. O importante é que cada um de nós pudesse entrar em contato com esse quartinho, com esse pote cheio, e de repente até pode fazer uma escolha. Olha, eu não quero mesmo mexer. Mas aí é decisão. Mas é uma decisão. Agora, não é sublimar, isso. Agora, decisão. Quando isto fica numa esfera mental, psíquica, emocional mal resolvida, ou seja, não está aceito isso, não né? aceito, não está aceito, adoece. Quer dizer, mas câncer, dia menos dia vai adoecer. Tristeza, depressão. Pois é, mas olha que engraçado. A gente, quando fala em adoecer, parece que já fica uma preocupação, por exemplo, com CA, né? Com câncer, uma coisa mais grave. Mas, na verdade, nós começamos a adoecer como se fosse gradativamente e vamos permitindo. É aquela história da pequena gastrite, é só um refluxo, é só uma gastrite, é a coluna que está travando, nossa, minha cervical está extremamente tensa, nossa, não é tudo que eu como que me faz bem. Então, nós já estamos adoecendo aí, já é um tipo de... Sim. E quando nós não nos damos conta, enxaqueca, né? Essas cefaleias, alergia, exatamente rinite. Isso, porque vai tornando, o corpo vai baixando imunidade. Quando eu me sinto num estado depressivo, eu baixo imunidade. Quando eu baixo imunidade, eu acabo me deprimindo. Então a gente precisa quebrar esse ciclo de ranço mesmo, que eu disse, ter coragem de mexer no quartinho da bagunça, ver exatamente o que tem, o que realmente vale a pena ficar, e se não, de repente, eu quero guardar mesmo, eu gosto de entulhar. Ora, mas você sabe o que tem lá. Não adianta ficar fazendo aquela vista grossa, fazer de conta que não, tá tudo bem, quando na verdade o corpo já começa a reclamar que não tá bem. Nós precisamos ouvir o nosso corpo. E quanto mais a gente aprende a se conhecer e entra em contato consigo mesmo, essa possibilidade vai me facilitar, inclusive fazer escolhas. Não tá bom, eu não estou gostando disso, mas eu tenho tanto medo de enfrentar o outro, enfrentar outra situação, outra circunstância, que eu escolho ficar como estou. Claro que o canal facilitador disso é a terapia, você sabe o quanto eu admiro o trabalho dos profissionais. Aliás, eu digo que as pessoas que eu amo, eu sempre daria de presente terapia ou psicólogo profissional da área. Sócrates, né, já chantado no templo de Delfos, estava lá, Nocite ipsum,
né? A expressão latina, conhece-te a ti mesmo. A partir do momento em que você se conhece, você é mais do que você Exatamente. é. Né? As pessoas falam, eu não vou a psicólogo, é uma loucura. Falar psicólogo, imagina, eu vou. Então eu falei, fale no salão de cabeleireiro, fale para o teu amigo, a cidade inteira vai ficar sabendo. Né? As pessoas acham que procurar o terapeuta é caminho de separação, é o caminho. Ainda existe esse estigma ou já diminuiu muito? Diminuiu, mas ainda existe, porque tem uma máxima da questão de buscar a terapia é tornar-se egoísta, que é justamente porque quem vai buscar um processo terapêutico, um processo sério, vai inevitavelmente ter que entrar em contato consigo mesmo e vai perceber o quanto muitas vezes está deixando de cuidar de si mesmo, está cuidando de tudo, de todos, depois acaba até reclamando que está sobrecarregada. Então, o que acontece quando uma pessoa se propõe a um processo terapêutico é justamente esse autoconhecimento. E isso vai fazer com que a pessoa, com certeza, passe a se cuidar mais e delegar menos tempo do que ela daria estava dando aos outros, vai dar um pouco mais para si. Isso é egoísmo? Não, isso é um cuidado. Fazer atividade com o personal, fazer o pilates. O profissional pode funcionar como um coach da vida e coach pessoal. É bem esse o caminho. Sim. Agora, pergunta a você, de repente nas questões que você mais se avizinha, mais vê no dia a dia profissional, as pessoas precisam trabalhar a sua individualidade, seu fortalecimento, as boas relações, partindo do aspecto da individualidade. São aquelas em que as pessoas conseguem, de repente, não necessariamente morar em casas separadas, mas um está viajando, a outra pessoa tem atividades e se encontram em determinadas ocasiões, não trabalham o dia inteiro junto. Qual é o caminho do sucesso ou da receita, de maneira geral, que melhor funciona? Eu acredito, eu penso, e a própria experiência de trabalho vem me mostrando, e a própria experiência pessoal, né, me mostra o seguinte: a individualidade, ela é fundamental para que todos nós possamos ter qualidade na nossa saúde psíquica e emocional. E isso não quer dizer que eu não amo o outro, não quero estar com o outro. Até porque se a gente para pensar um pouquinho, quando a gente se apaixona, é cativado por alguém, a gente encontra aquela pessoa com uma série de novidades. Ela vai trazer uma troca do que ela está vivendo e do que eu estou vivendo. A pessoa que está no outro ambiente, na hora que se encontra, sim, vai ter novidade, vai ter história, vai ter conteúdo, vai ter repertório. Isso, é a história do repertório, bem dito. Por quê? Acaba que quando fica muito misturado, é como se eu estivesse vivendo comigo mesmo. Por mais que eu me ame... É o drama de viver empresa familiar, trabalhar com família. Muito difícil, muito difícil. Não que seja impossível. Quase. Mas é quase impossível. Mas é muito importante que cada um estabeleça muito bem qual é o seu espaço e não fique cobrando nem de si e nem do outro uma presença que muitas vezes só atrapalha. Você me falava antes do início da entrevista de algo muito interessante. Quando você encontra uma crise relacional entre o casal... existe um momento em que há a proposta de que o casal durante algum tempo não se converse, né? Quer dizer, ele dá um intervalo, uma distância, né? Um encontro consigo mesmo para depois reconstruir este novo caminho, né? Como é que isso funciona? Então, como eu trabalho com a terapia de casais, o que eu proponho geralmente depois de entrevistas individuais com cada um e numa de casal? A proposta, depois que eu já entendi, já fiz uma anamnese, entendi o que está acontecendo, qual o conteúdo principal ali que está atrapalhando essa relação, eu proponho o que eu chamo de um jejum do casal. O que é esse jejum? A primeira semana, eles vão, se possível, né, e é importante quando isso acontece, eles vão estar em espaços diferenciados. Um vai para a casa da mãe, o outro vai para a casa do pai, o outro vai para um hotel e outro fica na casa. Uma atividade profissional fora aquela semana. A primeira semana eles não se veem e não se falam. A segunda semana eles voltam a se falar por telefone e todos os outros recursos, sem se ver pessoalmente. Na terceira semana eles vão se encontrar 2 vezes, porém intermediado na terapia. E a quarta semana eles vão fazer o processo, tem uma lição, tem algumas tarefas de casa. Então a proposta é essa, que nesse 1 mês depois do processo inicial da anamnese, do psicodiagnóstico,
que eles tenham esse jejum, vamos chamar dessa forma como eu chamo. É muito importante. Essas crises, nós vamos para o próximo bloco, essas crises acontecem nos casais com pouco tempo de relação, com muito tempo de relação, com a síndrome do ninho vazio, para as mulheres que não tinham atividade profissional. Eu queria que você entrasse nesse contexto, depois da participação da minha querida Renata Mueck, que vem uma matéria muito interessante, uma matéria social. Quero mandar um grande abraço ao doutor Enio Landulfo, que é reconduzido a presidência do Ipanema Clube por mais 2 anos, a ele, toda a diretoria, todo o sucesso do mundo, e a Renata vem com essa cobertura especial para você do TVK. Wake up one morning, you realize your life is one big compromise. Stuck in the job you swore was only temporary. Feel like the world is passing you by. Never done all the things you wanted to try. Stuck in one place, got a pain in your face from all your stressing, all your stressing, all your stressing. Olá, pessoal da Interativa TV. Estamos no American Bar do Ipanema Clube, noite muito especial de posse da nova diretoria para a gestão que se aproxima de 2015 a 2017. Muitos convidados, todos bastante contentes com a reeleição do Dr. Enio Landulfo e uma grande equipe de diretores para o Ipanema Clube de 2015 até 2017. Aqui comigo a Salete Mussi Bonito, que em parceria com a Tereza Calegari, parece que o pessoal do Ipanema Clube não abre mão, não dispensa essas diretoras sociais. Nesta noite de posse da nova diretoria, Salete, diretora social para essa gestão 2015-2017. Salete, primeiro, parabéns. E segundo, o ipanemense não sabe mais viver sem vocês. Obrigada, Rê. Parabéns para vocês também pela nova TV. Eu agradeço pelo elogio, por dizer que não abre mão da gente, não é bem assim. É que não é muito fácil arrumar diretora social para um clube. Não é fácil, eu concordo. Então nós estamos aqui, enquanto der nós estamos aqui. Maravilhoso, porque assim há vários anos, em várias gestões, a Salete, em parceria com a Tereza Calegari, cuidam do calendário social do Ipanema, que vem agradando a cada ano. Salete, existe um segredo para isso? Você dedica um bom tempo da sua vida, do seu dia a dia, para o departamento social do clube. Mas tem algum segredo desse sucesso? Cada evento vai crescendo a cada ano. Como é que funciona isso? Você se achou, né? Então, o segredo é fazer com amor. Eu gosto do que eu faço. Eu venho com prazer no clube, além de gostar do clube, porque meu pai foi fundador daqui. Então, eu venho diariamente ao clube. Moro perto também, para mim eu tenho essa facilidade. Mas eu gosto do que eu faço. A gente percebe que a Salete gosta muito do que faz em parceria com a Tereza. Salete, agora para essa gestão 2015 e 2017, nós temos os eventos tradicionais já, que essas meninas transformaram em eventos tradicionais. A feijoada do IPA, entre muitos outros. Muitas novidades, o que vem por aí? Você ainda vai estudar ou já tem um calendário? Não, já tenho algumas coisas ainda no ar, mas tem um calendário pré-estabelecido. Que nós temos agora o Ipanema para Dançar, que é um evento que esse ano nós pretendemos que seja maior, no salão maior. E esse ano não vai ter festa para o Dia das Mães, nós vamos fazer 2 excursões, na realidade, com elas. Depois tem o queijo e vinho, o boteco, que já é tradicional também. E assim por diante. E assim por diante. Tem agora também aprovado pelo Departamento Social o IPA Quiz, um jogo de perguntas e respostas que acontece às sextas-feiras. Salete, desejo a você muito, muito sucesso, que já é evidente com a Tereza e com todos os diretores do Ipanema Clube.
em cunho social aqui desse clube tão querido por todos os sorocabanos. Parabéns e muito sucesso. Obrigada para vocês também. You ask yourself, there's got to be something else, something more. Let the sunshine on. Noite de festa no Ipanema Clube com a posse da nova diretoria. E aqui, ao meu lado, eu tenho o prazer de falar com o Dr. Enio Landulfo, presidente do Ipanema Clube, também para essa gestão 2015-2017. Quem pensa que ser presidente do Ipanema Clube é ser presidente, simplesmente, não é. É uma incumbência muito difícil, porque a pessoa tem que vir e trabalhar. Não é vir aqui, sentar na cadeira de presidente e as coisas fluem, não é assim. Eu tive o privilégio de o que foi prometido, que estava dentro da promessa da campanha, foi cumprido. Aliás, fizemos mais do que isso. Eu tenho a mesma equipe praticamente, com poucas alterações. Alterações essas que ocorreram em virtude de pedido dos elementos, porque o pessoal tem os seus afazeres particulares. Mas eu acredito que a gente vai chegar lá e vai a bom termo, aí eu vou pendurar a chuteira, chega. Perfeito, doutor Enio, aclamado presidente do Ipanema Clube mais uma vez. Nós desejamos ao senhor muito sucesso, assim como foi nesta gestão que termina, e estaremos juntos aí de 2015 até 2017. Muito obrigada, doutor Enio, e muito sucesso. Eu que agradeço você, Renata, e a televisão, ao Kiko especialmente, que é uma pessoa que eu prezo muito e gosto muito. Espero que vocês, tenho certeza que vai ser um sucesso. E vocês contem com o Ipanema. Tudo que vocês precisarem, se tiver alcance Ipanema, será fornecido para vocês. Muito obrigado. Eu que agradeço, vou dar um abraço no doutor Enio agora de sorte e sucesso. Festa de posse da nova diretoria do Ipanema Clube para esta gestão de 2015 a 2017, com imagens de Wellington Fontelli, Renata Moeckel para a Interativa TV. Nós vamos aqui no TVK um rápido intervalo comercial e voltamos em breve com a doutora Osmeire Tobias, que é terapeuta sexual, terapeuta de casais, uma figura fantástica que vai dando uma aula aqui no nosso TVK. Já já. A beleza está nas coisas simples da vida, como a paisagem que vemos pela janela, como um animal de estimação, como o sorriso de uma criança. Quando o assunto é devolver o brilho nos olhos de quem sonha voltar a enxergar, a gente nunca esquece. Ajude a tirar alguém da escuridão. Doe seus olhos. Banco de Olhos de Sorocaba. Nós voltamos no TVK com a presença da doutora Osmeire Tobias, que é terapeuta sexual, psicóloga, realmente atua em várias áreas, mas tem essa especialização. Doutora Osmeire, nós falávamos no bloco anterior a respeito do acontecimento da importância do respeitar a individualidade, de ter de cada figura dentro do casal ter o seu tempo. Isso não significa solidão, mas preservar o seu espaço. Isso acontece com os casais com muito tempo de relação, com pouco tempo de relação. Isso, como é que é encarado? De repente, aquele que não está preparado para receber a informação, precisa de um espaço, ele vai achar que isso é desamor? A senhora falava comigo isso fora do ar. Como é que a gente caminha? Isso acontece com que perfil de casal? Veja, se a gente parar para pensar de uma forma bem abrangente, esse tipo de situação, ela pode acontecer em qualquer momento. Dependendo da estrutura de personalidade das pessoas que se encontram, logo de imediato já estão com uma carência que acredita que vai ser suprida pelo outro. E na verdade não. A carência... Depositar no outro solução para tudo. Exatamente. Então isso pode acontecer, de o relacionamento já não ficar bem logo de início. O que existe, na verdade, é que com uma rotina, de um tempo maior... De repente, no namoro, o espaço existe porque não mora na mesma casa. Exatamente. Só fica mais fácil porque se divide depois de uma... É individualidade. É individualidade. Mas, na verdade, o que acontece também é o desgaste das relações pela falta de manutenção.
e pela falta do espaço próprio, que é o que nós estávamos falando. Eu posso estar 20 anos com uma pessoa, mas se eu tiver mantido a minha individualidade, as coisas que eu gosto de fazer para promover uma troca nesse relacionamento, eu vou ter menos crises. As crises vão existir, é uma questão mesmo de mudanças que nós vamos tendo. Mas para ter esse espaço tem que ter confiança, né, Tosmir? Muita confiança, mas porque não é no outro. Porque a gente que quer ter o espaço para traição, o espaço aí não é o espaço da individualidade. Então, mas aí que está, a confiança... Para o bom uso desse tempo. Exatamente, a confiança não é no outro, e sim na capacidade que eu tenho de ser amada, daquela pessoa querer estar comigo, ponto. E como nós conversávamos anteriormente também, nós temos a percepção de quem realmente quer estar com a gente e do perfil daquela pessoa. E pode ser uma escolha. Eu sei que aquela pessoa tem uma tendência a ter um olho grande para outros lugares. Uai, mas então mas é com ela é uma escolha, mas eu quero viver com ela. Mas o limite é meu de decisão. Exatamente. Então eu tenho que... Nós voltamos novamente. Eu tenho que aprender a fazer um autoconhecimento para saber até onde eu vou, o que eu gosto, o que eu suporto, o que eu desejo e o que eu não desejo. Porque a partir do momento que eu tomo consciência daquilo, eu vou sofrer menos. O detalhe é eu ficar na esfera sabe, que a vida me faz infeliz, o mundo me faz infeliz. Ou então ficar trocando de relacionamento, procurando no outro sempre a solução para os problemas. Procura a vida inteira e nunca tem capacidade para vínculo. Porque tem dificuldade de também passar pelas dificuldades, enfrentar as dificuldades. Então essa mudança de pessoa para pessoa é realmente uma busca infinita. Definitiva. Mas uma busca de si próprio? Acaba sendo. Se a pessoa não buscar algo para conhecer melhor a si, ela vai buscar no outro algo para completá-la, quando na verdade nunca vai encontrar. Ou algum relacionamento antigo, ela vai procurando no outro. Exatamente. Acaba misturando e sempre comparando e não acaba abrindo espaço, na verdade, para um relacionamento verdadeiramente novo. Acaba a história do quartinho da bagunça. Se eu tenho, em termos simbólicos, um quartinho da bagunça mal arrumado, mal resolvido, eu vou estar sempre com ele empoeirado, vai ter sempre pouco espaço para o novo, para o melhor. E muitas vezes não é nem porque não está estragado, não, é porque eu não quero mais. Como é que fica nessa relação, né? A sociedade, a gente vive o novo dá frio na barriga. Como manter uma relação de 10, 15, ou em tempos de redes sociais, de internet, dessa velocidade de informação de redes sociais e tudo mais, como fazer? Tem que ser decisão continuar com a mesma pessoa? Porque assim, mesmo a senhora que trabalha com a terapia sexual, chega um momento que a novidade acaba. Como fazer com que esta chama não apague? Então, olha aí, a proposta é justamente essa. Primeira, manter a individualidade, para ter uma troca positiva a maior parte do tempo, ou a melhor parte do tempo. A outra são os famosos jejuns. Eu proponho aos casais isso, nossa, a gente se adora, a gente se dá bem em todas as áreas. Ai, mas sexualmente está muito frio. Eu digo, faz um jejum. Literalmente faz um jejum. Aprende a fazer o que fazia antes lá. Vai namorar no escurinho do cinema, vai dificultando um pouquinho aquela relação que é tão facilitada. E tem uma coisa muito interessante. As pessoas dizem assim, mas aí o excesso de intimidade prejudica. Não, pelo contrário, ao contrário, né? Quanto mais eu conheço a intimidade do outro, mais cumplicidade é gerada. E eu tenho uma facilidade maior de propor, de contar minhas fantasias, de ouvir, porque muita gente não consegue nem ouvir a fantasia do outro, porque já vai pensar que, tá vendo, já não me ama mais. Passa muito por esse canal do desafeto, do desamor, quando na verdade é uma proposta justamente de mexer um pouco, de apimentar, de aquecer uma relação. Eu sempre costumo brincar, você não compra um bom terreno, uma boa casa e deixa ela lá sem um mínimo de uma manutenção. Então as relações... O relacionamento é a mesma coisa. Precisa de uma manutenção. Muito bem. Nós vamos agora chamar a nossa Fernanda Panunzio, que vem com o Antônio de Pádua da Fundação Dom Cabral, uma aula que ela vai nos dar. Vamos falar desse meio empresarial, vamos falar de preparação, de estudo, enfim, de atualização permanente. Fundação Dom Cabral é referência nisso e a Fernandinha vem trazendo um conteúdo muito interessante. Fernanda, é com você no nosso TVK. E hoje nós recebemos para o estúdio aqui o Antônio de Pádua Teixeira. Ele é professor associado da Fundação Dom Cabral,
que foi eleita pelo ranking do Financial Times a melhor escola de negócios da América Latina. Seja bem-vindo ao nosso programa. É um prazer estar com você, Fernanda. Estamos em crise? Olha, Fernanda, infelizmente estamos. Eu acho que o empresário está sentindo isso na carne, com seus resultados, com os desafios que ele vai ter que enfrentar, principalmente nesse ano. E tem uma boa notícia e uma má notícia, né? A má notícia é que nós estamos em crise e a boa notícia é que é principalmente uma crise interna, né? Uma crise de confiança. E quando nós temos um cenário que nem este, a chance do Brasil se recuperar é maior. Se tivesse uma crise externa também, tudo seria muito mais difícil. Muito mais grave. Foi. Quer dizer, a crise interna, você sente os empresários estão se mobilizando, estão assim, apostando que a coisa vai dar certo, ou ainda está aquele clima pessimista? Não, toda vez que tem uma crise, existe um impacto muito grande. É claro que o empresário hoje, em vários setores, está sentindo muito. Mas não é a primeira crise e não vai ser a última. Então, toda empresa que tiver um bom planejamento, muito bem estruturada, com as suas equipes competentes e foco nos seus negócios, ela tem tudo para sobreviver a mais essa crise. Tem setores específicos que são os mais afetados e outros que estão caminhando melhor? Como é que vocês analisam isso, Padua? Olha, hoje é verdade que hoje temos alguns setores que estão sendo extremamente penalizados, né? Todos os setores que dependem da máquina governamental, ou do governo federal, estadual, mesmo das prefeituras, estão sentindo muito isso, porque os investimentos pararam, os projetos estão estagnados, né, com todo o problema do petrolão e tudo isso que está acontecendo, está afetando muito essa cadeia. E se isso não for resolvido rapidamente, vai trazer problemas muito graves para essas empresas. Eu sei, assim, de conhecidos que muitos investimentos estão saindo do Brasil para ir para outros países que a gente jamais imaginaria. A Etiópia é um deles. Vocês têm essa percepção já? Olha, hoje nós estamos com vários problemas, né? Hoje nós temos um problema cambial, um problema de confiança, que na minha opinião é o maior problema que a gente tem. Quando a gente fala confiança, não é só confiança no governo em si, no sistema que tem hoje. O problema de confiança hoje é como as coisas estão mudando, né? Eu vou te dar um exemplo. Em outubro do ano passado, nós fizemos uma reunião com especialistas em gestão, em previsão econômica no Brasil, e nós fizemos a previsão econômica, o que iria acontecer no Brasil em 2015. Nós fizemos isso em outubro de 2014. Quando chegou em dezembro de 2015, nós tivemos que revisar tudo, porque o que nós falamos em outubro não estava servindo mais. E a semana passada nós fizemos mais uma revisão, mas isso com as pessoas mais competentes que existem hoje aqui no Brasil. Tivemos que rever outra vez. Então, imagina um planejamento de uma empresa ou de um país que em 6 meses você tem que rever o planejamento 3 vezes. Normalmente esse planejamento empresarial é feito de quanto em quanto tempo? Não é só empresarial, é do Brasil. Sim. O Brasil hoje ele está um pouco sem rumo, ele não sabe para onde que ele vai, né? A gente sabe que nós sabemos que nós estamos em crise. Ontem foi publicado até uns dados muito interessantes, né, sobre o crescimento. E nós somos o segundo pior crescimento da América Latina. Nós só estamos na frente da Venezuela. Isso na história do Brasil nunca aconteceu. Muito sério. Na nossa história nunca aconteceu. E o nosso maior concorrente a nível de exportação de produtos, que é o México vai ter um crescimento previsto para esse ano de 3%. E nós vamos ter um crescimento de menos 1%, que não é um crescimento, né? Então, o que está acontecendo? Os nossos concorrentes a nível de mercado estão evoluindo e nós não. Então, o que as empresas estão sentindo, as empresas que fazem exportação, principalmente, e essa fuga de capital está acontecendo, porque a atratividade nossa momentânea está muito baixa. Então, nós temos que reverter essa situação, porque essa é uma situação para as empresas muito ruim.
Agora, o empresário ele faz o planejamento, vai estar sempre nesse momento de readequação. Quais são as empresas mais afetadas? Você acha que assim, a empresa com gestão familiar, a microempresa, ou uma multinacional também está tendo tanto impacto quanto essas outras que eu me referi? Então, o impacto está sendo generalizado. Hoje o impacto está um pouco localizado, né? São as empresas que dependem do governo, que tem um link de fornecer produtos, serviços para os governos. Então está havendo uma inadimplência muito grande, né? Nós temos a indústria automobilística e nós estamos vendo que está passando por um momento difícil. Mas nós temos boas surpresas, né? Por exemplo, a indústria têxtil no primeiro trimestre teve um resultado muito bom. A linha branca no primeiro trimestre teve um resultado, estou falando muito bom em relação ao que está, hein? Não é que está excepcional. Teve um resultado melhor do que o esperado. Em compensação, toda a parte que a gente fala de dependência do petróleo, o resultado está muito ruim. Dependência de energia, está muito ruim o resultado. E a parte da construção civil, que também deu uma parada muito grande. Está havendo uma falta de investimento agora, mas a construção civil, principalmente a pesada de infraestrutura, ela tem grande chance de se recuperar no segundo semestre. Existe uma grande chance. Mas isto se o governo conseguir sair desse imbróglio que nós estamos vivendo. E vocês acham que assim, a linha da economia agora deve melhorar ou não tem essa percepção ainda? Olha, a percepção que por segundo semestre tem que melhorar, porque todas as ações amargas elas foram feitas agora, né? O aumento de energia elétrica, que teve um impacto muito grande, do combustível, que teve um impacto muito grande em todas as empresas que dependem desses insumos. Então o que acontece? Eu acho que o pior está acontecendo, é o que a gente espera, se não tiver mais nenhuma surpresa desagradável, porque nós estamos vivendo, infelizmente, de surpresas. O empresário tem que cortar custos, tem que investir em planejamento. Qual é o pulo do gato aí que você consegue falar assim rapidamente para a gente? Então, o que está acontecendo? Eu sempre falo que eu nunca vi uma empresa falir e ir para falência devido aos seus custos fixos. Porque isto são coisas de gestão interna que se resolve. Agora, quando uma empresa não tem um posicionamento estratégico adequado, uma empresa não tem um alinhamento organizacional, não tem as competências necessárias e os seus processos também adequados, essas empresas vão sofrer mais. Então, o que nós da Fundação Dom Cabral estamos recomendando para as empresas, né, que tenham um planejamento, que execute o que se planeja, porque hoje existe uma regra que você tem que passar 5% do seu tempo planejando e 95% do seu tempo executando, mas executando o que você planeja. 5% de planejamento e 95% de execução. E 95% de suor. Tem que suar muito, fazer acontecer o planejamento. E às vezes não é isso que acontece. Você planeja e executa outra coisa que não está no planejamento. Eu vou pedir licença um pouquinho, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente continua essa conversa com o Pádua, que é professor da Fundação Dom Cabral. Voltamos para a nossa conversa com o Pádua, que é o professor da Fundação Dom Cabral. A gente está aqui tratando de estratégias que as empresas têm que adotar nesse momento de crise, né? Falamos aí de gestão familiar, falamos de microempresa. Bom, qual é o conselho que você pode dar? Gente, vamos investir então em planejamento, sabendo que vai ter que readequar a cada 2, 3 meses, como você falou. Fernanda, o que é importante é que as empresas tenham um planejamento, porque se você tiver que mudar alguma coisa, você tem um planejamento, algo para ser mudado. Então você tem uma base quando você planeja, tem uma equipe totalmente focada e alinhada nesse momento. É claro que os custos fixos têm que ser compatíveis com a nova realidade, a realidade mudou, mas a coisa mais importante, você ter um planejamento e a partir dele você dá um rumo na sua empresa. Fora isso, as pessoas precisam estar preparadas para executar isso.
Que às vezes muitas empresas fazem o seu planejamento, só que não existe uma preparação para que isso aconteça. Então as empresas precisam cuidar dessa preparação. E saber que nesses momentos de crise são momentos de oportunidade. Quem estiver mais bem preparado, mais presente e com velocidade para executar as suas ações, vai ser um grande diferencial. Então o que eu recomendo? Velocidade na execução das coisas, né, das suas ações, um bom planejamento e uma equipe, que a gente fala uma equipe que morda, uma equipe que esteja presente com as necessidades, comprometida para as necessidades do mercado, próximas do cliente, muito próximas do cliente, porque quando você está próximo do seu cliente, você consegue fazer os movimentos alinhados com ele também, com os clientes. Então isso é muito importante. E saber que quando a gente fala que nós vamos ter um PIB negativo, de menos 1%, um crescimento negativo, tem empresas que vão estar bem acima desse resultado e outras empresas que vão estar bem abaixo. A gente até brinca na Fundação Dom Cabral que é uma loteria a gente encontrar uma empresa que cresce exatamente o PIB. Elas não crescem o PIB, elas crescem ou mais do que o PIB ou menos do que o PIB. Então isso é um referencial, é uma mediana de resultado. Então vamos fazer com que as empresas que estão assistindo o nosso programa saibam se estruturar, se planejar para que estejam acima dessa mediana de resultado. A gente está conversando aqui com Antônio de Pádua Teixeira, ele é professor da Fundação Dom Cabral. Como eu disse anteriormente, é a melhor escola de negócios de toda a América Latina, isso é o ranking do Financial Times. A Fundação tem notado uma busca maior de empresários que precisam de conselhos ou eles querem realmente capacitação? Tem de tudo, Fernanda. Hoje é uma situação um pouco diferente para nós também, porque nós nunca fomos tão requisitados, porque a Fundação ela tem um perfil porque ela não é uma empresa de consultoria, ela é uma empresa, é uma fundação sem fins lucrativos e nós investimos na capacitação dos executivos e na capacitação das empresas. Nós temos a gente sempre fala que a gente trabalha com as empresas, não para as empresas, porque a nossa missão é capacitar a empresa para que ela execute, a gente capacitar o executivo para que ele execute. Quando ele consegue executar dentro de uma qualidade exigida, é claro que a empresa tem uma performance melhor. Então, é isto que nós recomendamos. Vocês têm notado que essas empresas que estão sendo capacitadas aí por vocês ou por outras escolas, elas realmente têm uma performance melhor na sequência? Ah, não tenha dúvida, isso é um diferencial. Acho que uma empresa capacitada, focada, e executando o que se planeja, esse é um diferencial. E tem uma coisa interessante, quando você traça um planejamento de médio e longo prazo e persegue ele, faz as correções que precisam ser feitas, essas empresas crescem de uma forma sustentável. Sim. Agora, a empresa que uma hora vai para a direita, uma hora vai para a esquerda e fica sem rumo, essas empresas vão sofrer muito mais. Então, o que nós estamos fazendo com as nossas empresas, os nossos clientes, é fazer com que esse foco e essa execução seja realmente feita. Tem muita empresa que ainda tem aquela visão, corta custo, né? Está numa crise, vamos cortar custo. E não é isso, é realmente pensar no planejamento, seguir a estratégia, readequar quando for necessário, é isso mesmo? Então, você fala cortar custo. Cortar custo, isso é uma coisa que tem que ser constante numa empresa, não é só em momento de crise. E para cortar custos, a empresa precisa trabalhar sobre processos. Então, quando ela tem os seus processos bem definidos, bem alinhados dentro da organização, é muito mais simples você otimizá-los. Então, o que eu recomendo é otimizar os processos, que automaticamente você corta custos. Você tem uma experiência como executivo de grandes empresas multinacionais, morou fora. Essa crise que você vislumbra, na realidade os economistas percebem, você acha que assim, a oportunidade para alguns setores se sobressaírem. Você mencionou compras online, a gente teve uma conversa anterior aqui.
Esse é um setor que está indo muito bem no Brasil? Olha, por exemplo, compras online, o ano passado cresceu 16%. E a previsão desse ano é crescer 20%. Você vê, com uma economia que menos 1%, compras online vai crescer 20%. É uma oportunidade, uma tremenda oportunidade. O agronegócio, ele vai ter uma retração por causa dos insumos que são importados, vai custar mais caro, vai ter... É claro que vai sofrer, mas o agronegócio vai ter uma crise no agronegócio? Não vai ter uma crise. Então, você vê, nós temos vários mercados que vão sentir dificuldades, sim, mas vão sobreviver e vão muito bem e muito acima do resultado do Brasil. Mas outras atividades não. Tem outras atividades que vão sofrer bastante. Agora, mesmo nessas atividades que vão passar por momentos difíceis, vão ter empresas que vão se sair bem também. Então, o que eu digo, toda vez que existe uma crise, isso a gente vê nas guerras, em vários países fora do Brasil, que aconteceram guerras, que você fala, poxa, esse país não vai existir mais. Das cinzas, hoje você vê países que estão assim, com resultados excepcionais. Então, é uma oportunidade sim para as empresas. Tem que aproveitar. Que bom, gente. Então, assim, não é só notícia negativa. Pado, eu quero agradecer muito a sua presença aqui com a gente. Tenho certeza que nós vamos ainda conversar em outras oportunidades. Foi bom que a gente viu que não é só notícia negativa, né? Muito obrigado, Fernanda. Nós, da Fundação Dom Cabral, estamos à sua disposição e tudo que nós pudermos contribuir para que o país saia dessa situação difícil, nós estamos aqui para isso. Muito obrigada. Kiko, volto com você no estúdio. O nosso Urbano Martins, semana passada, polêmica, falando das CPIs em grande quantidade à Câmara Municipal, sempre com uma crônica, fazendo as pessoas pensarem, estabelecendo realmente esse conflito mental para que a gente saia da zona de conforto. Urbano, qual é o presente, qual é a crônica que você nos traz nesta semana? A dengue não é brincadeira, não, como muitos podem sugerir ou achar. A dengue, ela mata e já temos casos, inclusive em Sorocaba, de mortes por causa da dengue. A dengue também não conhece limites, placas de divisa entre os municípios. Pode sobrevoar Sorocaba, Votorantim e contaminar as pessoas. A dengue aumenta, mas a população também tem sua parcela de culpa. Isto porque joga entulhos em lugares inadequados. A prefeitura vai e retira toneladas e toneladas de entulhos que as pessoas jogam simplesmente nas calçadas, nas ruas. Eu nunca vi tantos sofás jogados em calçadas pelas ruas da cidade. Precisamos se unir forças. A dengue não é brincadeira. O Brasil precisa usar repelente e vergonha na cara para combater de frente esta doença que já tinha sido extinta. O Aedes aegypti voltou por incompetência das autoridades. Vamos fazer a nossa parte, desde as coisas mais simples até verificar seu imóvel sempre. E não jogue mais entulho na rua. Você vai estar contribuindo para a epidemia dessa doença. Eu recebo no TVK desta semana a doutora Osmeire Tobias, que é terapeuta sexual de casais, uma figura fantástica e é uma grande aula. E a gente está falando muito de comunicação entre as pessoas que se relacionam, os casais. E a gente falava assim, entender o universo feminino ou entender o universo do masculino ou do outro, do seu parceiro, da sua parceira, né, se colocar no lugar do outro. Talvez seja o caminho da gente começar a melhorar esta comunicação entre o casal? Sim, exatamente. Essa é a proposta. Por exemplo, vai começar inclusive um grupo que eu vou começar que se chama Comunicação e Expressão, onde eu vou poder trabalhar. O grupo é misto, homens vão entender um pouquinho melhor como é que funciona o universo feminino e mulheres como funciona o universo masculino. Porque muitas vezes a comunicação fica truncada justamente... São hormônios diferentes. Exatamente. São hormônios, a própria cultura promove ao homem que faça tudo. E que a mulher
que se reprima. E parece que não, Tá né? mudando, Mas né? atualmente isso não acontece mais. Mas acontece, o preconceito está lá enraizado. Sim, porque né? são padrões de funcionamento que ainda estão gradativamente mudando. E aí o que você estava dizendo antes, a história da empatia. Empatia é se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro. Empatia nada mais é do que isso. Então eu vou promover ao outro aquilo que geralmente eu gostaria de receber. E muitas vezes a única forma de eu fazer isso é assertivamente. O que é assertividade? Eu até tenho as minhas razões, mas eu também tenho que entender as razões do outro. Exatamente, porque muito mais do que falar, eu preciso saber ouvir. E a história da comunicação, muito importante, é esse ponto que eu trabalho nesse grupo. O ouvir ativo, não é ouvir o outro dizendo, mas eu já vou pensar na resposta. Não, eu tenho que ouvir exatamente de uma forma limpa o que o outro está me passando. Rosemary, algo muito interessante, eu li sobre o Rubem Alves, ele dizia o seguinte, né, das viagens onde ele ia à cachoeira, né, e ele dizia o seguinte, o ato de eu me desembarcar de mim, né, quer dizer, eu sair, deixar meu telefone celular, a rede social, eu saí de mim, quer dizer, eu vou viver um período sabático, para as relações, para os casais, de repente há um momento de eu desembarcar de mim, sair de mim, e me desligar um pouco e a partir desse universo sentir as coisas diferentes, sentir o que pode ser melhor, quer dizer, talvez quem sabe até essa individualidade nos leve a se desembarcar. Exatamente, olha aí, nós começamos o programa dizendo isso, esse desembarcar é eu cultivar, eu retroalimentar esta individualidade. A partir do momento que eu faço isso, eu deixo de lado um pouco aquilo que realmente não vale a pena. É a história, faz aquela limpezinha no quartinho da bagunça, organiza melhor e vê o que realmente vale a pena. Porque muitas vezes os casais, por exemplo, com os quais eu trato, percebem que estão brigando por nada. Ou então depois de alguns momentos ali, eles dizem assim, mas por que mesmo que a gente começou aquela discussão? Então se perde. Então quando eu consigo ficar em paz comigo mesmo, manter a individualidade, fazer o que eu gosto, fazer aquilo que realmente me dá prazer, eu levo esse reflexo para o outro. Doutora Rosemary, talvez uma reflexão, e as pessoas quando encaram essa notícia dolorosa, por exemplo, a pessoa que tem um diagnóstico de uma doença terminal, ela sabe que ela tem 6 meses, 1 ano. Talvez se nas relações entre casais a gente hipoteticamente trabalhasse, só temos mais 1 ano de vida, né? Um de nós vai partir, né? Um de nós está doente. Isso poderia mudar o contexto? Seria um exercício também de imaginar, poxa, eu não tenho esse infinito, eu não sei quanto tempo, quanto será esse ciclo dessa relação. Também pode ser um bom exercício? Também, porque na verdade... O que faríamos se fosse o nosso último ano? Mas olha que interessante. Então, essa proposta, olha de onde nós vamos passar de novo. Se cada um, na individualidade, pensasse que hoje fosse o último dia... E pode na ser. Relação consigo mesmo, Tomara não e seja, pode né, ser. Na relação consigo mesmo, vai se promover um cuidado maior e com o outro também. Então, se nós pudéssemos cada dia acordar e pensar que hoje é o melhor dia para eu fazer o melhor que eu puder, porque pode realmente não existir o amanhã, talvez ficasse um pouco mais fácil das relações serem mais leves, com menos cobranças, com menos coisas que não valem a pena. Nós deixaríamos de lado realmente a sujeira do quartinho. Tudo poderia talvez começar com uma caminhada no jardim, entre os casais, um bom diálogo, dizer o que eu não estou fazendo para você, o que está faltando, Exatamente. o que falta para a nossa relação. Ou então até na individualidade... De repente parece que está tudo tão bem, as pessoas não conversam, né? Pois é, mas olha aí, olha a história da comunicação. Na primeira pessoa, eu dizer, olha, eu não estou me sentindo bem na nossa relação. Olha, eu estou me sentindo assim, eu estou sentindo falta disso, eu não estou acusando você que você não está me dando. Então, a principal questão que a gente trabalha na comunicação é esta, é a questão de começarmos na primeira pessoa, porque tira o outro da defesa e abre realmente um caminho para um diálogo realmente desarmado. É produtivo, senão é a briga pela briga, sem culpa, a briga né? pela briga. Ou seja, uma conversa em que ninguém tem isso, razão. e até porque eu, por exemplo, não trabalho com a questão de culpas, eu trabalho com a questão das responsabilidades. Culpa é pejorativo, é negativo. E às vezes o fim é necessário, né, doutora Rosemary? Às vezes chega também essa conclusão dura. Sim, e às vezes é um fim
naquela história. E eu tenho casais que retomam depois de 2, 3 anos. A mesma relação. Não, uma nova relação. Mas se afastam 2 anos, 2, 3 anos. Vão ter novas experiências. E daí descobrem que, na verdade, sentiram muita falta de estar juntos. Mas precisaram ficar afastados. Existe um bom relacionamento em que a relação é boa no campo profissional, pessoal, sexual? Ou isso tem que ser trabalhado porque não tem milagre? Não tem não. A gente sempre vai estar passando por uma crisezinha, seja numa área ou na outra. Até porque então, isso... todo mundo que nos assiste pode ter certeza que não tem família Doriana, né? Não tem. E quanto mais Doriana, mais mentira. Mentira. A única coisa que existe é aquela, eu posso falar mal, brigar aqui dentro com a minha família, mas se eu sair fora e alguém falar mal, eu volto e fico bem rapidinho. Mas não existe perfeição. Um site para quem quer participar desse encontro? Então, o site ainda está em montagem, mas eu peço para que me mandem no consulmeire@terra.com.br. Consulmeire@terra.com.br. Muito bem, essa foi a doutora Osmeire Tobias, que participou aqui do nosso TVK, falando um pouco mais sobre as questões relacionais, a terapia sexual de casais, enfim, algo que ela é especializadíssima e está sempre retornando, sendo uma fonte do saber, muito interessante. A você que nos assiste, um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo TVK.